Então, pessoal, vamos dar o pontapé inicial aí, já falando sobre algo, ao meu ver, mais importante do nosso aquário, é com relação à caixa de vidro, tá legal? Ué, Cristiano, caixa de vidro, o que seria isso? É o seu display principal, tá? É onde vai ter ali os seus peixes, os seus corais, substrato, rocha, enfim. Então, quando eu falo em caixa de vidro, é para o colega que está começando agora do zero no aquarismo entender melhor, tá legal? Vamos lá. Primeiro ponto, fator segurança. Não economize na caixa de vidro. Não economize na caixa de vidro. Por que isso? Porque a sua segurança é a segurança das pessoas que estão ao seu redor admirando o seu aquário, é a segurança dos animais dentro do seu aquário e também do investimento qual você está fazendo desses animais dentro do seu aquário, tá? Mas aí, Cristiano, vai ficar muito caro o vidro. Cara, na boa, pensa em outro hobby, porque se você já está pensando em economizar no fator que, ao meu ver, é o mais importante, que é a sua segurança, a segurança, por exemplo, da sua família que está ali admirando seu aquário, seus amigos, e também do investimento que você vai ter a longo prazo aí dentro do seu aquário, não faz sentido você economizar no que é até mais barato do aquarismo marinho, ao meu ver, tá legal? Se eu tiver equivocado aí, vocês me desculpem, mas eu monto aquário, eu faço os meus aquários e, cara, na boa, o custo maior que eu tenho aí não é da caixa de vidro, né? Do meu display principal não, tá bom? Então vamos lá. Fator de segurança, o que seria isso, Cristiano? São tabelas que vocês encontram aí facilmente na internet, ou também você pode ver aí com vidraceiro, tá? Pode ir lá tirar uma dúvida, por mais que você queira comprar um aquário já pronto, né? Você não quer fazer o seu aquário, ok? E você vai numa loja, comprar um aquário e você está achando muito o aquário muito com vidro fino, você está preocupado, né? Enfim, você está ressabiado com alguma coisa, mas o lojista pode dizer, não, pode levar que não vai ter problema e tudo mais. Gente, a gente tem que partir do princípio de que o lojista está ali, ele está preparado para isso, tá? Mas se você mesmo assim está aí com medo, vá até uma vidraçaria, né, ou pesquise sobre isso e você vai ver aí a indicação apropriada aí da espessura do vidro utilizado em relação ao volume de água a qual vai ter dentro do seu aquário, tá bom? Um outro aspecto que eu quero passar para vocês é com relação aí ao travamento, tá? A trava francesa é a mais utilizada no nosso aquarismo marinho. Por que isso? Existem as travas verticais e as travas também horizontais que eu já presenciei em alguns aquários, tá? Porém, são aquários fish-on, tá? Os que contêm esse tipo de trava, não há problema nenhum. Por quê? Não tendo coral, para os colegas que não entendem aí, o aquário fish-on é aquele que tem apenas peixes, tá, gente? Não vai possuir corais. Então pode sim colocar as travas aí verticais, tá? Tem aqui o vidro da frente e o vidro do fundo do aquário. Você vai ter uma trava nesse segmento aqui vertical, tá legal? E por que não utilizar isso com aquários com corais, Cristiano? Porque você vai ter uma perda da iluminação naquele ponto ali, principalmente, tá? Então, pode fazer? Se você quiser, você pode. O aquário é seu, você faz ali, não tem problema. Pode botar coral. Mas evitem colocar o coral ali abaixo dessa trava, porque seu coral vai sofrer aí, certamente, com relação à falta de iluminação adequada para ele. Tá legal? Cristiano, eu posso colocar uma tampa de vidro em cima do meu aquário? Pode, desde que seja fish-on. Mesma coisa, não há problema. A iluminação que você vai ter é uma iluminação decorativa, tá? Não é uma iluminação apropriada aí para nutrir corais. Então, todo aquário de corais, que contenham corais, não utilizem travamento vertical ou horizontal e muito menos uma tampa de vidro em cima dele. Eu não aconselho a fazer isso, tá ok? Então, travamento é isso que eu quero passar para vocês. Com relação à dimensão, Cristiano, qual o melhor aquário a se ter? Quais as melhores dimensões do aquário a se ter?
Cara, isso é muito relativo. Vai do seu bolso, vai do seu gosto, vai da sua experiência e vai também da sua forma de lidar, né, do seu dia a dia. Cara, tá sendo muito vago isso, Cristiano. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Seguinte, vou dar um exemplo aqui básico. Você é uma pessoa muito ansiosa, tá? Você é uma pessoa que não tem muito tempo, um cara que está sempre correndo e tudo mais. Você é um cara que, para ter um aquário marinho, né? Você é uma mulher ou um homem que é dessa característica, você tem que ter um certo cuidado aí antes de montar o seu aquário. Pensa direitinho, com carinho. Por quê? O aquário marinho, gente, você tem que ter muito zelo por ele, né? Você tem que ter vários cuidados quanto a ele para que você tenha ali a saúde dos seus animais, tá legal? Preservada. Então vamos lá, vou dar um exemplo. Um aquário aí abaixo de 100 litros, ao meu ver, um aquário abaixo de 100 litros, para você que é ansioso, agitado, né? Gosta de alimentar muito seus animais, para eles ficarem bem parrudos e tudo mais, tá errado. Eu não te aconselho a ter um aquário com menos de 100 litros, tá? Por que isso? Gente, é simples. Quanto maior for a litragem do seu aquário, mais estável ele será. A tendência dele ser mais estável. Quanto menor litragem, mais instável ele tende a ser. Tá legal? Então, uma comparação muito tosca aí também que eu posso vir a fazer é você com um copinho de 50 ml com água e um de 300 ml com água também, você pinga uma gota de corante azul, por exemplo, dentro do copinho de 50 ml. Vai ficar numa tonalidade azulada a água. Se você pinga uma gota ao copo de 300 ml, vai ter uma dissolução maior desse corante e a água tende a ficar mais clara, né? O tom azul mais claro do que a de 50 ml, ok? Então, muito cuidado, tá, com relação à escolha do seu display, tá, da sua caixa de vidro. Eu aconselho vocês a fazerem o seguinte: em relação a comprimento, profundidade ou largura, né, no caso, e altura, que a sua largura ou profundidade seja igual, tá, ou até maior um pouco do que a altura, tá bom? Por que isso, Cristiano? Alguns fatores aí influenciam nessa minha colocação. Primeira delas aí é com relação à movimentação da água superficial, né? A tensão superficial da água é que determina a troca gasosa entre gás carbônico e oxigênio do ar atmosférico, ok? Então, quanto maior área você tiver para troca gasosa, melhor, beleza? Então, já aí para o colega que não entende disso, seguinte, a oxigenação da água é com relação à quebra da tensão superficial da mesma. Por isso que as bombas são posicionadas, na sua totalidade, para cima, né? Para que haja uma movimentação, para que haja ondulações na água. Uma água muito parada, uma tensão superficial muito paradinha ali, né, na superfície, não há troca gasosa adequada, né, e seus animais podem vir a sofrer com relação a isso, tá legal? Uma outra questão também é com relação à movimentação como um todo, como eu falei, legal? Quanto maior for essa movimentação, maior vai ser a troca de gás carbônico com a atmosfera, tá, gente? Então, isso é muito importante aí. Outro ponto também que eu posso colocar para vocês é com relação à temperatura, né? Se vocês têm uma dimensão de aquário maior, melhor vai ser o seu controle de temperatura também, porque o contato da superfície do aquário com o ar atmosférico aí, com a temperatura ambiente, ela vai ser degradada. Então você teria aí um controle melhor da sua temperatura, tá? Então esses aí são os aspectos principais. Outros aspectos que eu julgo aí com relação ao tamanho da caixa de vidro. Você tem que ter na sua mente como você vai montar o seu layout. O que é isso? É a questão de como você vai posicionar as suas rochas dentro do seu aquário, tá legal? Para que você monte uma zonação adequada. Zonação, gente, é exatamente isso, é a arrumação, né? A forma qual você vai montar
o display, o layout do seu display, né? Uma rocha vai ficar aqui, a outra aqui em cima, a outra aqui do lado. Eu quero fazer um paredão no fundo do meu aquário. Isso é layout e zonação. Para isso, você vai ter que dar uma boa estudada com relação aos corais que você pode vir a querer ter dentro do seu aquário. Se for fish on, decore da forma que você quiser. Se você optar por corais, dependendo do coral, você tem que fazer aí elevações em rocha, fazer uns platôs nessa rocha, deixar uma área maior de substrato para determinados corais, né, onde pegue mais iluminação, onde a área pegue menos iluminação, tá? Onde bata mais ou menos circulação. Então tudo isso aí, você que está iniciando, vale a pena conversar com o seu lojista, tá? Ou buscar referências aí na internet, tá legal? Ou também estou à disposição para esclarecer você da melhor maneira possível aí, tá bem? Mas tudo isso influencia na zonação, no layout, o qual você quer fazer no aquário. Então se você tem um aquário com maior profundidade, por exemplo, você vai ter aí uma área bem satisfatória para fazer uma boa zonação. Se você gosta de corais softs, por exemplo, corais moles, tá? Vocês podem colocar uma área maior de substrato na frente, organizando essas áreas de rocha mais na parte profunda, que você vai ter como se fosse um jardim ali na frente, né? Uma área maior de substrato livre na frente. Se você tem um aquário muito estreito, né, com uma profundidade pequena, por exemplo, vamos botar 40, 30 centímetros, eu estou exemplificando, tá, gente? Você vai ter uma área pequena para fazer uma boa zonação se você gosta de corais moles, legal? Se você tem uma profundidade maior, de 50, 60 centímetros, por exemplo, eu posso botar rochas lá no fundo e eu vou ter uma área maior de substrato. Com isso, eu vou conseguir colocar os corais moles que eu tanto gosto, tá? Então isso vai muito também em relação ao que você tem em mente. Não, eu adoro corais exigentes, corais duros, né? Eu não gosto, não vou querer ter corais moles no meu aquário, não. Eu acho eles feios. Legal, monta então. Pode montar aí, por exemplo, você não vai precisar de uma área tão grande de substrato livre, né, superficialmente falando, para botar esses corais, porque eles preferem melhor iluminação, né? Eles gostam de muita luz. Então vocês vão posicionar eles acima das rochas, tá? Então fica ao gosto de cada um, tá? Muito difícil eu falar sobre isso. É questão de gosto, ok? Mas fica a dica aí com relação à profundidade do aquário. Então eu particularmente opto e sugiro a você a colocar pelo menos aí a profundidade maior ou igual à altura do seu aquário. Legal? Gente, basicamente isso eu queria passar para vocês sobre a caixa de vidro. Um pequeno detalhe aí é com relação a SAMP, só que o SAMP eu vou falar em outra oportunidade. Mas já puxando um gatilho aqui, é com relação a SAMP inferior. Se você vai optar a não colocar um SAMP traseiro no seu display principal, ou se você vai optar também a não colocar um SAMP lateral no seu display principal, você já vai ter que começar a pensar nas furações do seu aquário, do fundo do seu aquário, para que o cano, por exemplo, um cano desça para o SAMP e o outro cano suba trazendo a água, ou mais dois canos subam trazendo a água. Enfim, depende da dimensão do seu aquário, do tamanho do seu aquário. Existem cálculos para isso aí também. O que eu queria passar para vocês é com relação à segurança do vidro, já foi passado, a não economizar com relação a isso. Aconselho a vocês procurarem profissionais vidraceiros experientes ou lojistas que vendam aquário, ou profissionais liberais aí, né? Empresas que fabricam aquários, apenas isso. Então, procurem saber com eles aí com relação a isso, tá legal? Com relação ao travamento, expliquei aí os tipos de trava, por exemplo, a trava francesa, que é a mais utilizada, e aquelas verticais e também horizontal, porque eu já presenciei aí, então por isso eu estou citando, é muito mais difícil, tá? Raramente vocês vão ver isso, ainda mais hoje em dia, vocês vão ver mais as verticais aí acontecendo, para aqueles que não querem coral dentro do aquário, é o meu ponto de vista, tá legal? Expliquei o motivo também. E com relação aí à proporção do aquário, né, em relação a pessoa aí mais ou menos ansiosa, eu até brinquei quanto a isso,
e fazendo uma comparação. Mas realmente tem sentido, tá, gente? Quanto menor for o seu aquário, menor litragem de água, mais instável ele vai tender a ser. E quanto maior for o volume de água, mais estável o seu aquário tende a ser. Eu aconselho vocês que estão começando e tem essa característica um pouco mais ansiosa, a pegar aquários aí variando de 100, 150 até 200 litros, tá? Vocês vão ter uma boa estabilidade, mas aí vai ter aquilo tudo como eu vou falar para frente, um skimmer bem dimensionado, uma boa circulação, enfim, uma iluminação adequada. Eu vou falar sobre isso aí em cada passo, ok? Espero que tenham gostado aí das dicas e da colocação minha. Vai lá, deixa o like para mim, para nós, né? Cada um, você que é espectador, está me assistindo, é importante para que a gente possa atingir outros colegas aí também, tá legal? Se inscreve no Vilcresmar Riff, desculpem, e ó, clica na notificação, porque já vai ter outro vídeo, vai ter outro em sequência, então para você não se perder e ficar ligado aí no canal, clica no sininho das notificações aí para você receber o próximo vídeo, tá bom, gente? Provavelmente, como eu falei aí na abertura, vídeo vai ser lançado toda segunda, quarta e sexta. Eu pretendo fazer isso, tá? Não estou prometendo, mas eu pretendo fazer. Então, fiquem ligados aí, o próximo vídeo aí, possivelmente quarta-feira, por volta de 8 horas da noite. Valeu, um grande abraço a cada um de vocês, um beijo no coração, fique com Deus e muito obrigado por dispensar o tempo de vocês assistindo um colega aqui falar. Fiquem com Deus aí, fiquem em paz.